Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Para você que está chegando agora, eu sou Daniela, esse daqui é meu esposo João Paulo. E cada semana nós estamos estudando um pouco do livro de Lucas. E hoje nosso estudo vai ser com o João Paulo. Fala aí pessoal, tudo bem? Olha, não sei se dá pra perceber, mas eu tô de cabelo cortado, não vou nem dizer quem foi que cortou meu cabelo hoje, né? Enfim, vamos lá. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, como estamos estudando, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38, tá? Temos o costume de usar a versão revista atualizada. E no estudo anterior, nós vimos que Isabel ocultou a gravidez dela. A Dani que trouxe esse estudo pra gente. Se você não ouviu esse estudo, não viu esse vídeo, você pode acompanhar, tá? Nos vídeos anteriores aí. E Deus olhou para Isabel com admiração e ele anulou, ou seja, ele tirou a vergonha que ela tinha perante os homens, porque nós sabemos que naquela época uma mulher ser estéril era algo vergonhoso. Muitos até viam como uma espécie de maldição que a mulher tinha. E da mesma forma que Isabel reconheceu a bondade de Deus na vida dela, nós devemos reconhecer a bondade de Deus por ter nos dado Jesus Cristo. E hoje nós falaremos exatamente sobre o anúncio da vinda de Jesus Cristo. Então vamos ver os versículos 26 e 27. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado de parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Existem algumas situações que nós podemos observar nesse texto que a Dani leu aqui pra gente. Por exemplo, o mesmo anjo que tinha falado com Zacarias lá no início do nosso estudo. Esse mesmo anjo, o anjo Gabriel, foi enviado por Deus para falar agora com Maria. Esse anúncio aconteceu 6 meses após o anjo ter falado com Zacarias. Então, por aqui nós podemos ver que Isabel já estava com 6 meses de gravidez. É por esse motivo que nós já sabemos que João era 6 meses mais velho do que Jesus. E aí a gente costuma apelidar João como João Batista, porque nós vamos ver que ele que trouxe esse costume do batismo, ele que começou a falar sobre o batismo, tá? Então, ele era 6 meses mais velho do que Jesus. Ele nasceu antes de Jesus para ser um mensageiro da vinda dele, da vinda de Jesus Cristo. É por isso que muitas pessoas comemoram o nascimento de João Batista em junho e o nascimento de Jesus em dezembro. Os cristãos até comemoram o nascimento de Jesus, mas não existe nenhum mandamento a esse respeito. Na Bíblia não existe nenhum mandamento para nós comemorarmos o nascimento de Jesus. O que se tem é um mandamento para a gente comemorar a morte e a ressurreição dele, que é o que a gente conhece como Páscoa. Mas existe essa comemoração que é feita no Natal, o nascimento de Jesus, e ainda existe uma festa que é conhecida popularmente como a festa junina, que é a festa de São João, que essa festa ela sempre foi vista pelos cristãos como uma festa que não deve ser comemorada, porque ela é uma espécie de idolatria. Porque, na verdade, quem deve ser celebrado, quem deve ser adorado é apenas Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. E outro ponto que nós podemos observar nesse texto é que Maria morava em Nazaré. E Nazaré era uma cidade muito pobre. E nunca na história alguém poderia imaginar que o Messias prometido iria nascer de uma família em Nazaré. Também podemos ver que Maria era virgem. E a história conta que algumas mulheres guardavam a sua virgindade com a esperança de ser a mãe do Messias. Aí já é uma história que não é bíblica especificamente. Mas os historiadores, especificamente Flávio Joséfo, que é muito famoso, alguns historiadores contam que mulheres guardavam a virgindade, mulheres judias queriam ser a mãe do Messias, porque já havia essa promessa. Então, algumas mulheres faziam isso, mas Deus escolheu Maria para receber essa bênção. Vamos ver então o próximo versículo, versículo 28. E entrando o anjo, onde ela estava, disse:
Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria foi uma mulher favorecida, é isso que o texto diz para nós. Ela foi cheia de graça, mas aqui existe um detalhe que nós temos que entender. Existem pessoas que adoram Maria por ela ter sido uma mulher cheia de graça. Sendo que ela foi cheia de graça da mesma forma que qualquer um de nós que recebemos a graça de Deus somos também. O fato de Maria ter sido cheia de graça não quer dizer que ela tenha graça para dar para outras pessoas, como alguns podem pensar. Apenas Jesus pode nos conceder graça, o favor não merecido, o perdão dos nossos pecados. É só Jesus que pode nos conceder. Maria ficou tão surpresa com a visita do anjo que ela ficou um tempo tentando entender o que estava acontecendo. Olha o próximo versículo 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Vocês conseguem perceber como Deus é capaz de nos surpreender? Alguma vez Deus já te surpreendeu? Você já foi surpreendida por Deus em algum momento da sua vida? Muitas vezes. Tem um exemplo para dar pra gente? Eu tenho uma situação que para mim foi muito marcante, uma coisa tão pequena, foi uma situação de um cartão escolar uma vez, que a passagem não ia dar para o mês todo, porque eu estudava longe, pegava vários ônibus, e aí quando isso aconteceu eu fiquei muito nervosa, pensando, poxa, eu vou ter que ir lá na loja para poder pedir para duplicar. Eu já tinha pedido para duplicar, meu cartão era duplicado, a passagem era mais, só que aí voltou a ser menos passagem. E aí eu cheguei em casa nervosa e falando com a minha mãe falou assim, calma, pode ser que volte normal, tenha paz, tenha fé de que isso vai se resolver, Deus está cuidando disso. E eu fiquei tipo assim, o que Deus tem a ver com um cartão? A minha mãe falou assim, você não tem fé pra crer que Deus pode fazer com que a sua passagem volte? E eu, incrédula, não, porque assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí quando eu fui pra escola, que eu passei o meu cartão no ônibus, a minha passagem estava duplicada novamente, estava mais. Quando eu vi aquilo, meu coração gelou e eu vi ali que foi Deus. Assim, foi uma coisa tão pequena, mas foi algo impactante assim para mim, de como Deus cuida até nas coisas, nos mínimos detalhes da gente. Muito bom. Se isso já aconteceu com você, se você já foi surpreendido por Deus em algum momento, pode deixar aí nos comentários, compartilha aí com a gente que vai certamente nos edificar bastante também, tá bom? E existem momentos então que Deus te dá uma bênção que você nem pediu. Ele pode te abençoar, te dar algo que você nem pediu, ou que talvez você nem seria capaz de crer que ele poderia te dar aquilo. Isso faz parte da graça comum. Graça significa favor imerecido. O anjo viu que Maria não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Ela estava pensando, porque ela foi surpreendida por Deus, por aquela visita do anjo, e ela estava pensando o que estava acontecendo, ela não estava entendendo muito bem. Aí o anjo continuou explicando. Vamos ver os próximos versículos do 30 até o 32. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achás graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Eu acho muito normal uma pessoa sentir medo ao ver um anjo. Eu acho que deve ser normal sentir medo. Quando Gabriel apareceu para falar com Zacarias, por exemplo, nós vimos que o anjo disse, não temas. Gabriel falou para ele, não temas. E agora, quando ele aparece para falar com Maria, ele diz a mesma coisa, não temas. Quando nós lemos o discurso do anjo, nós vemos que Maria não era melhor do que as outras mulheres. Ela apenas achou graça diante de Deus. E essa palavra graça deixa bem claro
que Maria não merecia aquilo que estava acontecendo com ela, aquilo que ela estava recebendo da parte de Deus. Ela não merecia aquilo. O que Deus quer te mostrar, o que Ele quer mostrar para nós com essa palavra, é que nós também achamos graça diante dele. Você também achou graça diante de Deus. Foi por isso que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para te dar a vida eterna, para nos dar a vida eterna. Pensa bem no seu passado. Quantas coisas ruins você já fez? Mesmo com tudo isso, Cristo decidiu te salvar. Ele te amou mesmo assim, mesmo com todos os seus erros, todos os seus pecados. Ainda assim, Jesus te amou, porque Ele quis, porque você achou graça diante de Deus. Foi algo que você não mereceu, mas Ele decidiu perdoar os seus pecados. Jesus veio ao mundo por intermédio de Maria, isso nós sabemos. Ele nasceu sem pecado. Ele não teve o pecado original que nós temos ao nascer, porque nós somos descendentes de Adão. Adão não teve o pecado original e Jesus também não teve o pecado original. E no discurso do anjo, nós lemos que Maria iria gerar um filho, que se chamaria Jesus. Alguém sabe o significado da palavra Jesus? O que significa a palavra Jesus? Você sabe? Salvador ou salvação. Muito bem, salvação, salvador, isso aí. Jesus é o Filho de Deus. Mas o interessante é que não se trata de uma hierarquia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em unidade. Só por curiosidade, esse fato de Jesus receber o trono de Davi é o cumprimento de uma profecia que começou lá em 2 Samuel 7, versículo 11 até o 13. Davi teve um reino que ficou marcado na história, mas o reinado dele acabou. No entanto, o reinado de Jesus é bem diferente, porque é um reinado espiritual e eterno. Vamos ver o próximo versículo, 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É isso aí. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que Jesus deixa bem claro que o reino dele não é desse mundo. O reino dele é espiritual. Ele reina na terra, nos céus e debaixo da terra. O reino de Cristo está em todos os lugares. E por onde você andar, você que crê que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, você que crê nisso, por onde você andar, você estará fazendo parte desse reino. Você será um cidadão do reino de Deus. E diante de tantas informações, Maria ficou curiosa e quis saber como seria possível uma mulher virgem ter um filho. Olha o versículo 34. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Veja que essa situação é totalmente diferente do questionamento de Zacarias. Zacarias duvidou do poder de Deus. Maria fez uma pergunta por curiosidade, diferente. Por aqui, nós vemos que Deus conhece o coração de cada um. Deus sabia o que se passava no coração de Zacarias e o que se passava no coração de Maria. Um duvidou e a outra teve uma simples curiosidade. Existem momentos em que nós fazemos perguntas a Deus por uma simples curiosidade, mas pode ser que em alguns momentos nós façamos perguntas por duvidar do poder de Deus. Então nós precisamos entender primeiro que Deus ele não é obrigado a nos responder nada. E se você duvidar do poder dele, ele não precisa fazer aquilo que você deseja para te provar que ele é Deus. Até porque ele criou o universo. E isso já seria suficiente para provar a existência dele. Apesar de, mesmo assim, nós sabermos que existem ainda muitas pessoas que são incrédulas. Tá? Muitas pessoas nem acreditam que com toda essa criação, nem acreditam que existe um Deus. Mas toda a criação mostra que de fato existe um Deus. Talvez Maria tenha ficado curiosa para saber se ela teria que se casar para poder gerar um filho. Mas não era isso que o anjo estava dizendo. Olha só a resposta do anjo. Próximo versículo, 35. Respondeu-lhe o anjo:
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Interessante, né? O poder do Altíssimo iria envolver Maria com a sombra dele. O que você acha que significa esse envolvimento com a sombra do Espírito Santo? É uma ideia de proteção, né? Quando a gente vai para a sombra, a gente vai para se proteger. Então, seria envolvida ali com a sombra, com a proteção de Deus. Isso aí. O próprio Deus, o Espírito Santo, estaria protegendo Maria o tempo inteiro. E esse texto aqui é um mistério. Inclusive, é uma das bases da fé cristã. Acreditar que uma virgem gerou um filho não é algo muito racional, não é verdade? Mas nós cremos porque está escrito na palavra de Deus. Jesus ficou conhecido como segundo Adão. Por quê? Ele veio ao mundo sem pecado. A única forma de nós termos os nossos pecados perdoados, então, é por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus seria capaz de perdoar os nossos pecados, porque ele não teve o pecado original. Ele veio sem pecado. Somente o próprio Deus poderia, então, vir ao mundo para mostrar que é possível viver nesse mundo sem pecar e para morrer a fim de nos salvar. Mas o que você fez de bom para Jesus te salvar? O que você fez de bom para você receber a salvação? Nada. Nós não fizemos nada de bom para recebermos a salvação. Não adianta você ser bonzinho, ter boas obras. Isso não te habilita para ser salvo. Isso não te faz merecedor da salvação. Jesus morreu por você quando você nem sequer existia. Isso mostra que foi uma iniciativa dele salvar você. Agora é necessário que você conte essas boas novas para que outras pessoas também possam crer nele. Deus, então, quer usar a sua vida, a nossa vida. Você não está ouvindo essa palavra à toa. Você não está fazendo parte disso à toa. Você foi certamente escolhido por Deus para anunciar boas novas. Então, Deus tem um propósito para cumprir através da vida de cada um de nós. E você, por exemplo, tem contato com pessoas que eu não tenho, que a Dani não tem. Então, nós devemos aproveitar esse contato, esse vínculo que nós temos, ainda que seja remotamente, através das redes sociais. Precisamos aproveitar esse contato para anunciar Jesus, para falar do amor de Deus. E então, vamos usar as ferramentas que nós temos para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. E Deus quer, então, usar você para que outras pessoas possam ouvir o Evangelho. Então, coloque em prática isso, porque falar de Jesus é um grande prazer e um privilégio que Deus nos deu. Você não precisa saber tudo de Bíblia para poder falar de Jesus. Não precisa de um diploma de teologia para poder falar de Jesus. Com o pouco que você sabe, se você tiver fé e abrir os seus lábios, certamente o Espírito Santo vai te usar, mesmo na sua simplicidade. É isso que Deus quer. Continuando o texto, nós vemos que o anjo continuou falando com Maria o que tinha acontecido com Isabel. Foi isso que ele continuou falando, para que a fé de Maria fosse fortalecida. Vamos ver os próximos versículos, 36 e 37. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Legal. O testemunho a respeito do que tinha acontecido com Isabel foi muito importante para Maria. Existem momentos em que nós passamos algumas experiências com Deus e que precisamos compartilhar com outras pessoas, porque essas experiências ajudam a edificar os nossos irmãos que estão fracos na fé, por exemplo. Então, sempre que você encontrar alguém fraco, conte o que Deus já fez por você. Conte algo, alguma experiência, aquilo que você recebeu de Deus. A sua salvação por meio de Jesus, por exemplo, é uma grande experiência. Então, tente mostrar que não há nada impossível para Deus. As nossas experiências nos ajudam a confiar mais em Deus.
É como uma criança que pula em uma piscina, acreditando que o pai vai segurar. Se o pai vira para a criança e dentro da piscina e fala, ó, pode pular, a criança não vai nem pensar duas vezes, ela vai pular, porque ela acredita que o pai vai segurar. Então nós precisamos ter essa dependência de Deus e sempre acreditar na vontade dele, aceitar a vontade dele, melhor dizendo. Foi assim que aconteceu com Maria. Vamos para o último versículo, versículo 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quem ama a Deus não precisa de muitos argumentos para se submeter à vontade de Deus. Basta Deus mandar que você irá obedecer. É uma questão de amor. Isso acontece, por exemplo, dentro da própria família, porque Deus manda os filhos obedecerem aos pais. O homem amar a sua mulher, a mulher ser submissa. Quem ama a Deus tem prazer de fazer a vontade de Deus. Maria teve esse entendimento. Ela percebeu isso. E agora Deus quer que com essa palavra você também seja capaz de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu sei que é muito bom ter conforto. Todo mundo aqui, de repente, poderia estar descansando, fazendo qualquer outra atividade, mas nós preferimos dedicar um pedacinho do nosso tempo, um pouquinho do nosso tempo para ouvir a palavra de Deus. E isso é muito bom. Nós preferimos atender ao chamado de Deus porque nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Mas ainda existem muitas outras coisas que Deus quer que você faça para que o nome dele seja conhecido nessa terra. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que a gente esteja contribuindo com o aprendizado de cada um de vocês. E na próxima semana nós vamos falar sobre a visita que Isabel recebeu de Maria. Então nós esperamos vocês no próximo estudo. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar aí nos comentários as experiências de vocês para nos edificar. Então é isso, pessoal. Tchau! Valeu, pessoal. Tchau.